Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano&Leiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo VGIA11, é o Valora CRA, fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, é um FIAGRO imobiliário. Então fique conosco para você saber informações e performance do fundo nesse mês de junho, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal. E também eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo, você baixar, e também nosso link do grupo do Telegram para você se inscrever lá, colocar seus comentários, sugestão de vídeo e conversar também com outros investidores. Bom, vamos lá então. Esse aqui é o relatório de junho do VGIA11, fundo então FIAGRO, né? FIAGRO que investe aí preponderantemente em certificados de recebíveis do agronegócio. Então, o principal objetivo do fundo, ele é para investidores em geral, tem uma taxa de administração e gestão de 1,15% sobre o patrimônio líquido do fundo. Tá? Tem aqui uns valores mínimos, né? Mínimos provavelmente são valores fixos, né, de pagamento aí da relativa administração e gestão, e também prevê uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI, conforme aí já em regulamento, que é provisionado e mensalmente pago nos finais de janeiro e nos meses, no final de janeiro e de julho. Também prevê que taxa de escrituração, que é um pouco menor, né, 0,05, então somadas aqui as taxas divulgadas, 1,20% sobre o patrimônio líquido, são as taxas que o fundo normalmente apropria mensalmente, né, já é descontado nos resultados do fundo que são distribuídos aos cotistas. Então, lembrando que o FIAGRO ele também não é obrigado a distribuir proventos mensais, tá? Assim como são os FIIs, os FIAGROS e os FIINFRAs não são obrigados, mas culturalmente aí já há algum tempo no Brasil os fundos de investimento imobiliário, FIAGROS e FIINFRAs estão fazendo as distribuições mensais, tá? Bom, distribuição aqui do fundo ele anuncia no 8º dia útil do mês subsequente a que ele faz referência, né, e paga no 13º dia útil. Quem gere aqui o VGIA é a Valora Gestão de Investimentos, e quem administra e escritura é a BTG Pactual, fundo que tem desde novembro de 2021, prazo de duração indeterminado. Classificação na Ambima é gestão ativa de títulos de valores imobiliários, então é semelhante aos fundos de crédito, né? Um fundo de crédito, na verdade. Dentro da classificação da CVM, ele é um FIAGRO, código de negociação na Bolsa de Valores VGIA11. Essas são as informações, então, gerais do fundo. Bom, vamos aqui para os comentários do gestor. Ele que fala que em junho o fundo está totalmente alocado em CRAs, né? São 28 ativos, não quer dizer que são 28 empresas diferentes, tá? Tem muitas repetições, inclusive. O fundo tem ali uma alocação bem preponderante na Bela Agrícola, que ele tem, inclusive, como ele falou aqui mais para baixo, ele tem oxigenado ali o portfólio, né? Ele aqui dentro do mês de junho, ele adquiriu 13 milhões do CRA Cotricampo, CDI mais 5%, né? Para mim, high yield essa taxa, e vendeu 19,4 milhões do CRA Bela Agrícola 2, exatamente onde o fundo tem ali uma exposição muito alta no Bela Agrícola 2, né? Acho que mais de 22% do patrimônio do fundo está alocado no CRA Bela Agrícola 2. O Bela Agrícola 1, a gente vai ver mais para baixo, ele tem uma alocação um pouquinho menor. Fundo que no mês de junho distribuiu então 13 centavos por cota, o que equivale aí a uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,6% ao ano sobre a base patrimonial do fundo de R$ 9,51, né? Muito próxima do que estava rolando aí no mês de junho no preço do VGIA11. Inclusive eu sou cotista do VGIA11, é minha maior exposição nos FIAGROS. Tá? Eu tenho 3 FIAGROS e a maior exposição no VGIA11 em torno aí de 35%, 40%. Basicamente 40% alocado no VGIA11, tá? E sigo comprando, na verdade, né? Nenhuma indicação de compra nem de venda, né? A gente vai ver aqui algumas informações que possivelmente fizeram aí o preço do VGIA11 cair no mercado, que é essa informação aqui mais para baixo em relação aos CRAs Languiru,
então a gente vai falar sobre ele mais um pouquinho para baixo. Bom, aqui ele fala aqui sobre no mês de junho, mais uma vez, né, praticamente é um parágrafo repetitivo. O Fiagro com maior volume médio diário de negociação na Bolsa, encerrou com mais de 108 mil cotistas, então como eu falei, eu sou um deles. Se você também se inscreva aí que todos os meses a gente acompanha aqui o Vigia 11, acompanhando aqui o que a gestão faz, qual o desenvolvimento do fundo, qual a performance dele em cada mês. O crescimento aí do fundo foi de 13,2% em relação ao mês anterior, em relação à quantidade de cotistas, justificado também mais pelo preço de mercado aí que caiu bastante, né, nesses últimos meses. E aqui mais para baixo ele fala sobre o foco da gestão nos próximos meses é diversificar a carteira, semelhante ao que ele fez aqui, né, citou aqui no parágrafo em relação à alocação concentrada em alguns tipos de empresas. O fundo tem diminuído essa concentração e buscado outras empresas para diversificar o portfólio. Mais para baixo que ele fala exatamente sobre os CRAs da Langiru. Então, a empresa que passou por dificuldades aí em relação à organização, né, econômico-financeira, fez aí algumas reorganizações dentro do seu organismo ali, né? E então eles ingressaram com uma medida para suspender as execuções contra o fundo. Tá? A princípio, né, o fundo, o CRA, ele não está inadimplente, então a Langiru não entrou com recuperação judicial, mas sim entrou com uma forma organizada aí, de liquidar extrajudicialmente, né? Então o fundo em si está recebendo aí os juros e amortizações referentes ao CRA normalmente. Ele fala aqui embaixo, inclusive, e, né, de toda essa reorganização aqui em relação financeira que essa cooperativa estava com dificuldade. Mesmo assim, os CRAs adquiridos pelo fundo em relação a Langiru, as remunerações dele continua adimplida e sem problemas, e provavelmente essa situação é que fez o fundo cair bastante aí no mercado nos últimos meses, tá? Na verdade, eu aproveitei e aumentei minha posição, por isso que eu tenho minha maior posição atualmente é no Vigia 11, não é nenhuma influência para você se tornar cotista dele, tá? Eu sou cotista do fundo, mas eu tenho aproveitado o preço. O preço dele está bem interessante, é um bom fundo, é uma boa gestora, né? Mas não vá por mim, tá? Não vá por mim. Siga a sua estratégia aí. Bom, na distribuição dos resultados, então a gente vai falar aqui sobre os números agora, receitas, despesas e resultado do fundo. O fundo então distribuiu 13 centavos por cota no mês de junho, pagou no último dia 19, né? Então pagou hoje, na verdade, né? Dia 19. Receitas do fundo, 12 milhões de reais. Na verdade, isso aqui foi abril, né? Em junho, 13,8 milhões. Então, maior receita nos últimos 3 meses, né? Maior receita do trimestre, inclusive. Receitas de CRA, a maior receita do fundo, 13 milhões de reais. Negociação dos CRAs, então ganho de capital. O fundo teve um bom ganho de capital nesse mês, 613 mil. E outros ativos do fundo aí, 261.500. Despesas recorrentes, que aqui inclui taxa de gestão, taxa de administração, principalmente, né, 2,7 milhões de reais, despesa bem alta, né? Despesas recorrentes, muito maior do que aqui, provavelmente que teve taxa de performance, né, para estar tão alta assim. Provavelmente teve taxa de performance, que essa aqui é o resultado de caixa, tá? A taxa de performance, quando ela existe, ela é apropriada mensalmente, mas é paga ali no mês de julho, né? Então, esse pagamento que foi feito no mês de julho, provavelmente, então, aqui está incluso taxa de performance, né? Não dá para confirmar, mas provavelmente. E despesa não recorrente, 1 milhão de reais, não detalhe aqui o que é. Tem aqui o número 1, aqui a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, e o resultado do fundo, 10 milhões de reais, o fundo distribuiu 11,2, mesmo assim foi equalizando aqui, basicamente, né, equalizando o valor dos 95% mínimo que ele é obrigado a distribuir no semestre. A gente verifica que o fundo teve um resultado de 115,7 milhões nos últimos 12 meses e distribuiu 113,5, então o fundo aí está com resultado maior do que a distribuição. Isso é bom, o fundo mantém um caixa aí, né? Distribuição por cota, então,
foi de 13 centavos, foi 21 dias úteis no mês de junho, por isso que teve uma pequena redução aqui em relação também, né? Isso influi os dias úteis, né? Influi aqui nos resultados dos juros, principalmente dos CRAs. E a cota patrimonial em junho encerrou a R$ 9,52. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar esse destaque número 1, a despesa de juros com operações de exercício de compromisso de recompra de CRAs vendidos. Então, o fundo faz aí, provavelmente ele tem uma pequena alavancagem, né? Então, essas despesas não recorrentes são juros dessas alavancagens que o fundo faz, são chamadas operações compromissadas, que a gente já viu em alguns FIIs aqui de CRI, muito comum agora nos fundos de CRI fazer esse tipo de operação por conta daqui do retorno mais alto em relação aos CRAs e aos CRIs, né? E essa operação compromissada ela tem ali uns juros muito menor, então acaba que o fundo ganha ali um spread bem interessante. Bom, mais para baixo que a gente verifica o histórico de rentabilidade, o fundo então em junho teve uma rentabilidade aí de CDI mais 3,57%, muito interessante também aí em relação a essa rentabilidade, né? E dentro aqui de 100% do CDI seria de 10 centavos, o fundo então teve um resultado aí de 12, uma distribuição de 13 centavos por cota. Aqui é a carteira do fundo, então é um fundo totalmente alocado ao CDI+, tá? A taxa DI. Então é um fundo que está tendo uma rentabilidade muito, muito interessante. Os cupons acabam que estão bem altos aqui, porque se você somar o que o CDI está atualmente, em torno de 13,5%, tem papéis aqui que estão pagando em torno de 20% então ao ano. Então o fundo atualmente está praticamente aí dentro de uma escala mais high yield, então tendo aí resultados muito interessantes. E o que a gente não consegue como pessoa física, né, são esses pagamentos mensais de CRAs e CRIs que os grandes investidores, os grandes fundos conseguem, né, pagamentos mensais, e essa é a grande diferença também. Bom, aqui a gente verifica então tem uma concentração bem alta, a gente verifica aqui que dentro da concentração em relação aos CRAs da Languiru, são esses dois aqui, 1 e 2, na verdade tem até mais 1, 2, 3, está aqui, ó. Então é 6,15 aqui, mais 3,7 aqui, então dá em torno de 9, mais 2,83, então dá em torno aí de 12% do patrimônio está naquele CRA Languiru, né, que está com esse problema aí, mas o que o fundo tem recebido normalmente os juros, né, e a correção desse fundo. Bela Agrícola 2, a gente verifica que tem uma concentração maior, é o maior que tem aqui, né, 22,7% do patrimônio está no Bela Agrícola 2, esse de baixo aqui, né, vou sinalizar aqui, esse de baixo aqui, CDI 22%, 22,7% do patrimônio, mais esse 0,45% aqui de cima também do Bela Agrícola. Então a gente verifica que está bem concentrado no Bela Agrícola e vendeu grande parte dele, então, grande parte não, né? Vendeu aí em torno de 20 milhões de reais do Bela Agrícola, diminuindo a concentração e aplicando, comprando CRAs de outras cooperativas, outras empresas, né? Então a gente verifica que a taxa também de juros de aquisição média, totalmente CDI, mais 5,7% ao ano, um prazo médio de duração de 1,9 anos. E aqui mais para baixo a gente verifica em relação ao portfólio, as alocações estão 100% estão em CRAs, 100% estão alocados, 100% estão pelo CDI, então indexação 100% em CDI. E aqui dentro do segmento a gente verifica que a maioria são distribuidoras, 55% e 38% cooperativas e outros menores percentuais indústria e sucro alcooleiro. E aqui a distribuição, né, da regional, normalmente são estados que se repetem, né, CRAs, Fiagros e outros Fiagros aí que a gente também faz o acompanhamento. Se repete muito aqui, Mato Grosso, na região aqui centro-oeste e aqui dentro da região sudeste, sul do nordeste, né, região sul fica mais concentrado essas produções, né, os grandes culturas, né, do Brasil fica mais concentradas nessa região aí, o trigo, a soja, o milho, né?
Aqui são os rendimentos mensais, né? Então, onde o fundo faz o comparativo ali, quem participou da primeira emissão, da segunda, da terceira emissão de cotas, né? Da quarta emissão, onde o fundo já fez, quais são as rentabilidades, né? Onde a gente verifica aqui a rentabilidade líquida de imposto de renda, né? Comparado com o CDI. Então, dá uma lida aí, verifica aí esse histórico também do fundo. É interessante você saber a rentabilização do fundo ao longo do seu período. E aqui a gente verifica a rentabilidade dentro do semestre, né? O histórico de rentabilidade, então mantendo ali uma distribuição ali de 13, 14, 15 centavos por cota nesse primeiro semestre, né? O fundo está distribuindo bons proventos. Basicamente aqui eu acho que a queda no valor de mercado foi essa operação aí da Languiru, né? O fundo acabou tendo esse problema aí falado ali em torno de março e abril, e com isso o valor da cota baixou, mas o fundo continua adimplente, né? Não teve nenhum impacto basicamente dentro aí das suas operações e dos rendimentos, né, de caixa do fundo. E aqui a gente verifica o detalhamento de cada ativo. Você pode baixar o relatório gerencial que eu vou deixar na descrição do vídeo, para você entender cada empresa aqui onde o fundo tem ali como credores, né, devedores aí do fundo, na verdade, onde o fundo financia ali as suas operações, em algumas operações aí lastreadas ou em CPR financeira ou em debentures, né? Então, basicamente, são essas duas operações que são lastreadas. Então, baixa o relatório para você ficar por dentro daquilo que está acontecendo. E para encerrar aqui, a gente vai falar do desempenho no mercado secundário. O fundo teve um aumento bem considerável em relação à liquidez de volume de negociação e liquidez no mercado em maio e em junho em relação a abril. A gente verifica aqui que em junho o fundo teve mais de 92 milhões de volume de negociação, aumentou o número de cotistas aqui consideravelmente, como a gente viu lá, mais de 13%, né? E a quantidade de cotas negociadas praticamente foram iguais, né? Mas e o volume de liquidez média diária ultrapassou 4,3 milhões de volume diário de negociação no mercado secundário. Aqui a gente verifica que a faixa de negociação foi bem ampla, né? A amplitude aqui foi de 9,29 o valor mínimo e 9,62 o valor máximo, amplitude maior, um pouquinho maior na verdade, mas basicamente empatada com maio, mas teve aqui uma amplitude bem interessante aqui no mês de junho em relação ao preço de mercado. Bom, é isso. Relatório gerencial então do VGIA 11 segue aí um bom desempenho no mercado, né? Apesar da baixa do preço de fechamento, que praticamente para mim foi essa evento aí da Languiru, né? O fundo segue aí pagando bons proventos, né? Tendo aí bom desempenho no mercado e aumentando inclusive a liquidez, né? Apesar de ter diminuído o preço de mercado, o volume de negociação ainda aumentou, sinal aí que muitos investidores realmente estão entrando aí dentro do fundo, ok? Fique com Deus então, deixe seus comentários aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau.